Então tá, boa noite a todo mundo, como já fiz anteriormente. É, a ideia de hoje é falar sobre a nossa última atividade, né? Como vocês sabem, aí a gente tem o mês de novembro juntos. Então, a proposta é falar sobre a segunda avaliação e, consequentemente, fazer só um levantamento do que a gente viu até aqui, né? A gente está falando de uma, uma unidade que ela é basicamente teórica, né? Então, falar sobre teoria geral da administração, ela tem 2 pontos. Eu acho que, para quem seguiu o que a gente viu nesse 1 mês e meio aí, e for pegar pelo menos o que está na literatura, a gente viu ali mais de 70 páginas que tratam ali sobre a questão inicial da teoria geral da administração, tanto pela abordagem mais europeia, quanto da abordagem do modelo americano, né, quando a gente fala em administração científica e teoria geral da administração. E, para além disso, né, sempre nessa tentativa da gente usar algumas outras metodologias para que vocês treinem essas ferramentas, essas aptidões, e a gente vai acabar fazendo isso de novo hoje em 2 pontos, né, o primeiro ponto é a apresentação da avaliação em si, que vocês vão fazer, e o segundo ponto é que vocês já se coloquem, quem já vai entender um pouco melhor, e para quem vai ser aí cargo de gestão, né, quem faz gestão espera, acredito eu, que pelo menos a curto, médio prazo, coordene uma equipe, pessoas, processos, projetos, né? Então, o que a gente vai fazer para essa segunda avaliação é que vocês mesmos vão definir quais são os critérios avaliativos dos vídeos, tá? A gente vai criar aqui um brainstorming rapidinho, com quais pontos vocês acham que a gente deve estar trabalhando para fazer a avaliação dos vídeos, e aí a gente vai dar um peso aí para essa avaliação e os critérios vão ficar definidos. E no fim desse processo, né, ou seja, na última aula lá, vocês mesmos vão avaliar os vídeos dos colegas, vão dar essa avaliação através dos pesos, vão fazer as observações do porquê que deram isso, vão estar fazendo essa análise crítica, tanto do de vocês quanto dos demais, tá? Eu sei que são bastante pessoas, né, mas pelo que eu tenho visto aqui, dos 44 alunos cadastrados, normalmente 20, 25 fazem as atividades, então acredito que se 20, 25 realizaram o infográfico, que é muito mais tranquilo, né, do que fazer toda uma apresentação, então eu acredito que vai ter uma média até menor dessa vez, e a gente vai filtrando os alunos que continuam aí no processo, né, que é bem normal também, tá, gente, isso é bem característico de um primeiro semestre, tá. A partir daí, quem já olhou, né, eu gostaria, assim, pessoal, que vocês prestassem atenção, tá, porque eu entrei aqui 2 minutos atrasados justamente porque eu tenho que ficar resolvendo pepino de coisas que eu já expliquei na aula, principalmente essas questões relacionadas a ferramentas de informática. Então, quem mais deve prestar atenção é quem mais tem dificuldade com essas ferramentas. E é normalmente o que não acontece. A pessoa não presta atenção, depois fica perdida porque não sabe nem enviar o link, porque não prestou atenção, né? Eu falo 1000 vezes, tem que entrar com o login do IFSC, senão não consegue fazer. Aí a pessoa fica me mandando para acessar e liberar a planilha por outros logins, é claro que não vai dar certo, porque o Drive não libera, tá? E outras ferramentas aí. Bom, gente, então, né, infelizmente a gente tem mais um feriado semana que vem, né, infelizmente ou felizmente, dependendo do que cada um espera, mas isso acaba dando esses cortes aí, né, na nossa unidade. E aí, o que eu pensei, né, como a gente tem poucas aulas ainda para falar sobre essa parte introdutória, né, então a gente tem a aula de hoje, a gente tem um sábado ali, né, que vai ser o sábado do dia 20, então que eu vou deixar justamente como carga horária, para não ter desculpa aí, para não dizer que não conseguiu montar dentro do tempo da aula, né, nem precisa usar tempo fora da aula, pode montar dentro da própria horário de aula. E tem aí o prazo final ali, que é dia 22, tá, dia 22 seria o dia que eu vou deixar ali destinado para vocês finalizarem, e enviarem, né? Claro, quem for sábio aí o suficiente sabe que não vai deixar para o último dia, que se nunca fez um vídeo não vai nem conseguir fazer, né? Mas a ideia é que nesse dia 22 eu mando um link ali e eu vou ficar disponível também para auxiliar algum aluno que tem dificuldade no envio ou alguma coisa nesse sentido, tá? Não em elaborar o vídeo, mas no envio ou alguma coisa relacionada a isso. O que eu fico bem feliz é porque os infográficos ficaram muito bons, então eu acho que a parte gráfica é uma coisa que quem está aprendendo ali a mexer já vai ter 50% do problema resolvido, né? E aí a gente vem para a segunda etapa, que é justamente a avaliação em si, tá? Eu vou abrir ela aqui, vou conversar sobre os pontos, ela está bem explicada aqui para vocês, eu tenho sempre esse trabalho de deixar bem explicado,
E aí, qualquer dúvida aí podem me interrompendo, tá? Levantem a mão aí, se alguém escreveu lá, me avise, tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação. E aí já... Professor, Diga. O professor falou da planilha ali, que o pessoal pediu o acesso. Essa planilha no Drive tem alguma coisa a ver já com essa segunda avaliação? Qual planilha do Drive, Natália? Que o professor deu exemplo, que a turma fica perguntando para o senhor, pedindo acesso toda hora da planilha no Drive para poder compartilhar. Porque senão, assim, quem não entra com o login do IFSC, se entrar com aquele outro e-mail, né? Eu acho que a maioria aqui entrou certo, porque se não tivesse entrado certo, eu ia ter que pedir autorização para eu liberar a entrada de vocês. Então, é nesse mesmo e-mail que vocês entraram aqui agora no Meet, aqui agora, para fazer a reunião comigo, que vocês têm que entrar na planilha. Porque se vocês estiverem logado com outro e-mail, ele vai pedir solicitação para mandar o vídeo, entendeu? Não, sim, isso eu entendi, professor, mas eu queria saber, a planilha tem a ver com a avaliação? É isso que eu queria saber. É que eu não entendi qual planilha tu tá falando. Eu tô querendo dizer de forma geral, assim, todas as ferramentas do Google, tá? Todas as ferramentas do Google. Se você não entrar com o teu login do IFSC, ele não vai abrir nada, pode ser planilha, pode ser texto, pode ser vídeo, e ele vai me mandar uma solicitação lá para minha caixa de e-mail para que eu fique liberando uma a uma, entendeu? Sim. Não, isso eu entendi, professor. É que, na verdade, eu cheguei alguns minutinhos atrasados, daí eu escutei o senhor falar de planilha, eu pensei, então ele já falou que tem uma planilha pra gente fazer o Não, calma. Não, eu abri agora, tá bom? Fechou. Valeu, professor. Obrigada. Então tá. Aí, gente, tá aqui, tá? A avaliação tá ali, não sei se alguém já olhou, mas é bem tranquilo de entender, tá? Então tá ali, como forma, né, de ampliar o prazo para a leitura, elaboração e melhorias da segunda atividade avaliativa. As condições para as mesmas estão aqui descritas, tá? Então, lá em cima já diz que a entrega é dia 22/11. Gente, dia 22/11 é o prazo final, tá? Não haverá possibilidade de outro prazo. Quem não entregar, depois com o professor Márcio, vai estar com 0, né? E aí, aí o professor Márcio, se ele faz lá uma recuperação de final de semestre, etc, aí vocês negociem com ele, tá? Mas por que isso? Porque realmente se encerra ali a minha parte na unidade, tá? É um caso à parte, né? Não é sempre assim, isso só aconteceu porque ele estava em afastamento, mas já estou deixando bem claro aqui, ó. Tem hoje 22, né? Tem 15 dias para fazer, um feriado aí no meio, e o prazo final é dia 22, até porque no dia 23 eu já vou editar, para poder que depois vocês façam as análises, e dia 29 a gente faz um encerramento ali, vocês vão eleger qual trabalho ficou melhor, eu sempre mando lá o brindezinho, né? Então a gente vai conversar daí no dia 29. Então, cada aluno vai ficar responsável por elaborar uma apresentação em áudio e vídeo, preferencialmente em formato MP4. Por quê, professor? Aqui que eu falo para quem não entende muito de informática prestar atenção. O formato MP4 ele tem normalmente uma compressão melhor, tá? Então, ele fica um tamanho de arquivo menor, mais fácil para editar, mais fácil para baixar ele. Então, a maioria, se quem só tiver celular, normalmente ele grava em MP4, mas tem alguns celulares, alguns aplicativos de câmera que não gravam, eles gravam nos outros formatos que são muito pesados. Então, aqui se puder cuidar, ver a melhor forma de gravar e colocar em MP4, fica mais fácil, tá? Não é só MP4, mas MP4 é por padrão. Quem for usar o Google Meet, depois eu vou explicar como fazer, ele já grava em MP4 o vídeo, então fica mais fácil, tá? Então, cada um vai falar sobre um tema específico que está abaixo discriminado e daqui a pouco eu já mostro para vocês. Será disponibilizado um link para envio dos vídeos, tá? Então, eu já coloquei, o link está aqui em vermelho, ó. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão gravar o vídeo de vocês, vão ver se ficou legal, obviamente. Se não ficou legal, vão regravar, né? Vão fazer alguma coisa bem feita, né? Até porque daí eu posso mandar para o jornalismo do IFSC, para a gente divulgar isso para o IFSC inteiro, que vocês estão fazendo trabalhos online, enfim. E aqui, vocês vão acessar esse link, ele vai abrir uma pasta no Google Drive que está vazia, vocês vão arrastar o vídeo de vocês para cá, ou vão copiar e colar esse vídeo de vocês aqui, com o nome de vocês no vídeo. Por quê, gente? Porque tem gente que não aparece na câmera, não coloca o nome no vídeo, não se apresenta no começo do vídeo, e eu não fico sem saber de quem é. Então, renomeia o arquivo, coloca o nome de vocês no arquivo, né? O nome de vocês, para que eu pelo menos saiba quem que está falando ali. E, óbvio, o ideal seria que lá no começo da apresentação de vocês, oi, meu nome é Robson, eu venho aqui falar sobre a obra de Fayol. Então, faz uma apresentação inicial no vídeo. Por que eu estou explicando isso aqui? Pode parecer simples para alguns.
Porque tem gente que deixa gravado no Google Drive e, em vez de soltar o vídeo aqui, manda o link. Se colocar o link de onde está o vídeo de vocês, na pasta de vocês, eu não consigo baixar ele. E eu preciso baixar ele. Se eu não baixar ele, eu não consigo editar e jogar para o YouTube. Então, vocês têm que vir aqui e jogar o arquivo aqui dentro, o vídeo aqui dentro. Tá? Pode parecer simples, mas toda vez que eu faço essa atividade, tem um aluno ou outro que não faz isso. Manda o link, coloca o link. Aí demora, tem que ficar pedindo, daí a pessoa está trabalhando, não consegue. Então, lembre-se disso. Aqui é para colocar o vídeo, não o link do vídeo. Então, gravei meu vídeo no celular, vem aqui e joga o arquivo aqui dentro. Coloquei numa pasta, copia e cola, joga aqui dentro. E aí vocês vão ver que vai ter o dos colegas, tá? Gente, muito cuidado, que eu estou dando autonomia, não vamos deletar o vídeo do coleguinha só porque querem ganhar o livro, tá? Que a gente consegue ver aqui, ó, qual foi o aluno que excluiu algum arquivo, o aluno que fez alguma besteira aqui com o arquivo alheio, tá? Então, todo mundo que for mexer aqui, só copie e cola o seu arquivo e não mexa nos arquivos dos coleguinhas, tá bom? Bom, a partir disso, então, né, voltando lá para a apresentação, a gente tem lá a explicação que eu falo ali, né, que esse vídeo tem que ser disponibilizado entre 8 e 10 minutos. Por quê? Porque é o poder de síntese, né, de falar em pouco tempo, entre 8 e 10 minutos é um tempo bem que suficiente, e ao mesmo tempo, porque a gente tem 20 alunos, então vai dar um vídeo grande, né, então a ideia é que não fique algo tão grande assim, tá? Esse vídeo vai ser editado, ficará disponível no canal do YouTube ali do professor, como forma de apresentação de seminários, então ele vai estar lá disponível, e eu normalmente pego vídeos anteriores, uso como exemplos para as outras aulas e tudo mais. Será eleita a melhor apresentação, que receberá um brinde, né? Sim, é um livro, eu sempre mando uns livros aí. Vocês próprios vão eleger a melhor apresentação, e apenas os que elaborarão poderão votar, né? Então, ou seja, quem fez, né? Nada mais justo que só participe da votação quem fez, né? Então, a pessoa fez, ela vota, e quem não fez, só depois vai fazer a outra atividade, mas não vai eleger o melhor ali. Sugestões, tá? Utilizar a gravação do Google Meet e o Canva. O Canva, a maioria aqui já sabe mexer, então acho que já ajuda bastante. E o Google Meet, que é uma ferramenta de gravação, que tem no celular, que tem no computador. Ah, professor, eu conheço outras ferramentas. Não tem problema, usa a que vocês acharem melhor. Mas o Google Meet é bom porque ele é justamente uma ferramenta simples. Você coloca gravar ali, ele faz a gravação e já gera um arquivo. Então, acho que ajuda também para quem não sabe dominar, não domina tanto as ferramentas de informática assim. Mas eu já vi que nessa turma tem um monte de gente que conhece outras ferramentas, então acho que acaba ficando fácil também, tá? Como eu coloquei ali, pesquisem na rede melhores formas de apresentar, é um universo gigantesco de opções, então vocês podem estar fazendo da forma que achar melhor. Aí vem um ponto, tá, pessoal? Eu já falei isso para vocês nas outras atividades, né? Então, nesse ponto aqui, a apresentação ela pode acontecer através da elaboração de slides, a apresentação pessoal com a imagem. Esse é um ponto essencial aqui. Eu tenho certeza que nessa turma aqui a gente tem 24 alunos aqui presentes. Tem gente que passou toda a escola sem apresentar um trabalho lá na frente porque tem algum trauma, tem algum receio, alguém que riu alguma vez, né? Aproveitem a oportunidade de ensaiar dentro da universidade e apareçam, metam a cara. É só um videozinho para uma unidade, vocês não vão morrer se fazer isso. Tá? Tem gente que vai passar os 4 anos da universidade sem se apresentar também, sem aparecer, sem tomar aquela coragem. Aqui a gente está para treinar, aqui é o ambiente de treino. Aí quando for fazer uma entrevista para uma empresa, não vai quase desmaiar lá de nervosismo. Se for fazer uma apresentação em público, for participar de um projeto, não vai tremer de medo, porque ensaia, porque treina. Então, forem fazer slide com gravação, apareçam na gravação, criem coragem, comecem aprendendo que aos poucos, assim, vocês vão melhorando cada vez mais falar em público, e isso vai ficando muito bom, tá? Tem pessoas que já têm essa aptidão, já gostam, então não vão ter tanto problema. Mas eu acho que essa minha mensagem é mais para aqueles que têm dificuldade, tá? Se tem dificuldade, se não consegue, aproveita e treina. Aqui é a oportunidade. Que mais? Outras formas de se fazer, tá? Convidar uma pessoa que queira falar sobre o tema, isso também é interessante. Lá nos áudios, ficou muito legal, assim, que eu vi que teve colegas aí que fizeram em 3, outros fizeram em 2, colocaram até uma musiquinha, fizeram uma troca de ideias, outras turmas também já fizeram isso, fica muito legal, eu acho que também é uma opção, né? Quando se trata das questões de unidades que eu trabalho mais voltado ali para a questão da saúde também, o pessoal sempre convida um profissional da área médica,
Na unidade de tópicos e aspectos básicos do direito, o pessoal convida, às vezes, um advogado para falar sobre um tema, alguém da área do judiciário. Então, é livre, tá? Vocês podem pensar a melhor forma aqui de vocês estarem apresentando isso. Quem não quer se envolver em nenhuma outra questão, o que eu aconselho? Faz um material gráfico bem bonito, bem legal, apareça e fale, treine, né? Faça lá uma gravação, veja como ficou. Cuidem com o áudio, né? Se o áudio está num bom volume, que dá para todo mundo ouvir. E aí vai sair algo legal. Aí aqui, ó, eu coloquei uma outra questão, gente. Aos que possuem um acesso apenas pelo celular, a questão da criatividade e esforço na busca por melhores formas de apresentação serão valorizados, tá? O que isso quer dizer? Não significa porque a pessoa não tem um notebook para ficar gravando que não pode ficar legal. Eu deixei um exemplo ali no Siga, tá? Cadê o exemplo que eu deixei aqui? Deixa eu ver se abre aqui. Pô, ninguém para me avisar que eu nem estava compartilhando a tela, né? Eu ia comentar, mas eu pensei, não, ele não deve. Eu deixei aqui, ó, da turma de Epidemiologia 2, tá? Isso aqui, gente, esse aqui foram o primeiro que eles fizeram, tá? Mas, ó, tem aluno aparecendo. A Daniela é uma menina que tinha vergonha, ela tá fazendo. O Cristóvão, eu vou mostrar aqui, ó, o Cristóvão lá de Belém, tá? O Cristóvão, ele fez só pelo celular. Olha como ele fez. Ele fez um quadrinho, ele explicou todo o CISAB, né, que é um dos sistemas que vocês vão ver lá mais para frente. Então, assim, ó, não tem desculpa, sabe? A pessoa quis fazer, ela foi lá, foi criativa, ela fez dados, ela fez análise. Então, cada um pode achar uma forma de fazer. É claro que vocês vão encontrar pessoas aqui que não quiseram aparecer, né? Mas a maioria quis, ó. A maioria fez, treinou, né? Porque acaba aprendendo, né? Quando você começa a fazer umas atividades assim, o feedback é sempre o mesmo. Professor, eu aprendi muito mais mexendo assim, tendo que ensinar, do que só lendo um slide ou só escutando você falando 10 horas sem parar, né? A gente aprende muito mais tendo que montar um material e tendo que fazer tudo isso, tá? Fala se tu entrou com um e-mail fora do IFSC, tá? Daí ele tem que ficar pedindo autorização ali para mim, por isso que demora. Então, assim, ó, olhem ali, só para vocês terem uma ideia, tá? Lá no YouTube tem vários, tá? Tem vários outros... Tem outros colegas, ó, o Marcelo, ele tinha bastante vergonha, ele está treinando, esse semestre já vai fazer de novo, então é uma questão de vocês verem como que é feito, assim, para pegarem o gosto. Professor, quer que todo mundo vire YouTube? Não é isso, né, gente? É a mesma coisa que falar em público, né, porque isso fica exposto e a gente acaba aprendendo, tá? Deixei aqui na aula de sábado como só um exemplo, né, para vocês verem como pode ser feito. E fica livre aí para quem tiver outras ideias, né? Tem bastante gente criativa aí na turma. Acho que isso vai ajudar bastante vocês a estarem fazendo isso. Bom, o que vocês podem falar? Aqui não significa que precisam seguir essa ordem aqui, tá? Aqui são só ideias do que vocês podem estar abordando com base no tema de vocês. Então, vocês podem falar sobre o quê? O tema e as suas mais variadas fontes, não apenas no livro base, né? Então, cada um vai pegar um subtópico ali, e vocês podem fazer a abordagem do que está no livro, do Chiavenato aí que a gente usa, mas existem outras fontes para falar sobre esses temas, com outra visão, com outra abordagem, vocês podem estar usando. No próprio Minha Biblioteca tem outras opções. Curiosidades, implicações, cases, né, casos que acontecem em relação a esse tema. Exemplos práticos de aplicações, onde aquela abordagem foi ou continua sendo utilizada. Atualizações sobre o tema e novas análises contemporâneas. Então, assim, poxa, a teoria é lá de 1950, mas a análise contemporânea, ou seja, a análise atual hoje, o que ela diz sobre isso, né? Ela aceita, ela critica, ela não reconhece mais a importância. Vocês podem estar fazendo essa pesquisa nesse sentido. Fatos históricos relacionados, né? Quais são alguns fatos históricos que acompanham essa teoria, né? O que foi acontecendo ao longo do tempo? Houve algumas revoluções, houve crises financeiras, econômicas, o que mais que está relacionado? E pontos importantes da gestão, né, se existe relação entre a teoria geral da administração e os tópicos que cada um pegou ali e a gestão, e se existe relação com pontos importantes da gestão em saúde. Então, são duas abordagens que podem ser exploradas aqui. Isso aqui eu sempre acho um bom exercício, tá? Seja qual for o tema, que é sempre a gente ter aquele poder de análise de onde que isso aqui impacta na nossa vida, né?
por exemplo, eu tenho um aluno que pegou, dentro de aspectos básicos do direito, trabalhar com o, o Código de Trânsito Brasileiro, né? E aí ele perguntou, tá, professor, mas o que isso tem a ver com a saúde? E aí eu refiz a pergunta, né? Você acha que existe alguma relação entre legislação de trânsito e saúde? Né? Vai ter algum impacto na tua área de trabalho a legislação de trânsito? Né? De quais formas tu consegue enxergar que pode ter algum impacto? Dependendo da hora que você trabalha, dependendo do que você vai fazer, será que não vai ter nenhuma relação mesmo? E ele ficou de pesquisar isso para ele ver se ele acha que tem alguma relação, tá? Mas só dando um exemplo, assim, do que a gente pensa que pode ter alguma relação ou não, né? E aí cada aluno ficou responsável por uma abordagem. É óbvio que eu peguei tópicos maiores, né? Não peguei cada tópicozinho que tinha ali. Então vai ter repetições aqui. Então essa é mais uma coisa que eu aconselho, tá? Então às vezes a pessoa pegou o mesmo tópico, quer fazer junto, monta um podcast, ou quer fazer junto, faz uma gravação maior, trocando ideia, ou mesmo se pegou tópicos diferentes, né? Deixa eu ver aqui um exemplo. Deixa eu ver alguém aqui, só para dar um exemplo aqui do pessoal que está aqui. Ah, tem mais gente aqui embaixo, né? O Luiz ali pegou o RT, né? O Luiz pegou a Organização Racional do Trabalho e a Karine pegou a apreciação crítica da teoria clássica de administração. Então, podem fazer 2 pontos diferentes, 2 abordagens diferentes para falar sobre o tema. O Abraão pegou, então, a teoria clássica da administração, um resumo, né? Como se fosse um tópico maior, fazer um resumo sobre isso. A Aline sobre a obra de Taylor, né? Falar um pouquinho sobre a obra de Taylor. A Ana Clara, da administração como ciência. A gente viu lá nos tópicos que a administração pode ser vista como técnica, como ciência, como arte, né? Então, a administração científica vê a administração como ciência. Então, a Ana vai falar sobre isso. A Andréa sobre a ORT também, né? Essa ideia de organização racional do trabalho. A Andressa sobre princípios da administração científica. A Brenda sobre apreciação crítica da administração científica, ou seja, quais são os pontos críticos, né? Não é crítica de dizer que não serve, né? É crítica no sentido de quais são os pontos críticos da teoria científica. E aí a gente tem a outra abordagem que trata sobre o capítulo 3, e eu só vou falar aqui dos casos, não vou ficar repetindo até lá embaixo, tá? Porque eles se repetem depois ali do último. Então, a Bruna ali pegou a teoria clássica da administração, então vai fazer um resumo do todo também, né? Vai fazer um resumo do que foi a teoria clássica da administração e do que ela é. A Caroline pegou a obra de Fayol, né? Quem foi esse indivíduo, qual é a importância dele, qual a contribuição dele. A Darla pegou a teoria clássica da administração, também vendo a administração como ciência, né? Vocês veem que tem uma diferença aqui, tá? Então, essa é a diferença também que fica clara pelo que a teoria clássica da administração vê a administração como ciência e como a teoria clássica vê a administração como ciência, tá? Tem algumas diferençazinhas aqui. A Dauriane pegou os elementos da administração, também voltado aí. A Emily pegou princípios da administração. O Felipe pegou a apreciação crítica, né, sobre isso. E a Flávia pegou a teoria clássica da administração, um resumo, tá? Então, também vai fazer um resumo sobre a teoria clássica. E, gente, eu tô vendo aqui que eu acho que eu coloquei o tópico errado, tá? Eu vou ter que refazer isso aqui. Aqui é a teoria clássica, e aqui eu tô copiando de novo. Eu coloquei teoria clássica de novo, tá? Não, eu não acredito nisso. Bom, eu já faço ali e já mando para vocês certinho, tá? Aqui é teoria da administração em si, não teoria clássica da administração. Teoria clássica lá em cima, tá? Olá, já. Bom, enfim, eu já faço, já altero ali, tá? Eu já altero e já mando para vocês, não vai ficar esse problema grave aí. Mas a ideia é o sentido do que é para fazer, tá? É para fazer um vídeo, eu não vi que eu tinha mandado errado, deixei tão certinho e acabei mandando errado para vocês, falha minha. Tá se repetindo os tópicos ali, tá? Gente, independente disso, eu já vou alterar isso aqui, daí eu já mando para vocês. Eu quero saber, assim, ó, ideias, tá? O que vocês pretendem fazer? Alguém tem uma ideia diferente? Alguém não tem ideia diferente? Quem tem dificuldade pode me mandar e-mail, a gente pode estar agendando um horário, eu agendo um horário ali para explicar, né, como montar, como fazer a gravação, pelo menos do Google Meet ou alguma coisa assim. Quem for ver aqui, ó, eu já deixei um vídeo para vocês explicando, tá? Tá aqui, ó, ajudas e ferramentas. Lá no dia 11, eu fiz um videozinho escrito ajudas e ferramentas, mostrando como fazer gravações no Google Meet e como usar o Canva, tá? O Canva, a maioria tá craque aqui, já sabe usar. E aí, quem quiser usar o Google Meet como gravação, tem um videozinho aqui que eu gravei explicando para vocês como fazerem isso, tá? Quem usa outras ferramentas não tem problema, pode usar também e vai acabar fazendo aí.
Professor, uma pergunta. Hum, Digamos, eu e a Gabi, como a gente tem o mesmo tema, a gente vai fazer junto, até para tá. facilitar e para surgir uma conversa, né? Que eu acho assim muito mais fácil para aprender e para repassar. O arquivo, cada um envia o seu ou a gente envia um arquivo com o nome dos dois? Que faz isso para facilitar, tá? Pode mandar um Tá bem. arquivo só, daí coloca o nome dos dois, porque teve um que mandaram de áudio lá, e acho que nem era da turma Aham, de vocês, mas eu não conseguia entender quem eram os nomes lá na hora que a pessoa falava o nome. tá bem. Mas coloca o nome lá, coloca Lucas e Gabriele, eu já consigo entender que são dois alunos ali, porque primeiro eu edito, depois eu vejo, sabe? Então, primeiro eu Sim, edito, sim. daí eu vou saber depois de editado que se tem uma ou duas pessoas. Então, só colocando o nome de vocês dois, pode mandar um só, não tem problema, tá? Mas isso que o Lucas falou, acho que é legal, tá, gente? Aproveitem o grupo que vocês têm ali para estarem tentando fazer em pessoas, né? Em mais gente. Acho que semestre que vem a gente já volta para o presencial. Até para se enturmar, tipo, eu nunca fiz trabalho com a Gabi, sabe? Então, até pra gente se conhecer, é bem bom isso. Ô, Então, peguem, tipo, o Lucas, pessoal que tem os meus temas. Ô, Oi. Lucas, só deixa. Eu acho que não vai interferir o de vocês ali, tá? Porque tá igual. Mas como eu fiz essa caca ali, na verdade eu só tenho que alterar o nome, tá? Ah, meu Deus. É para ver se não vai mudar ali o teu e o dela, tá? Mas eu acho que Aham, não. Eu errei só. Eu só tenho que alterar o nome ali, tá? Depois tá bom. um Tá. é científico e o outro é clássico. E eu fiz tudo junto, a mesma coisa, ó. Eu coloquei como clássico lá no começo em vez de ser científico. Só vou ter que alterar isso. Tá, então, mas eu já faço. Bom, então tá, gente, tirando essa minha gafe grande aí, né, que eu não vou me perdoar por isso, alguma dúvida em relação a essa primeira parte? Vamos lá, gente, é o momento agora, aproveitem, tá? Quem tem alguma dúvida, fale, pode ser a dúvida de outra pessoa, daí a gente já deixa tudo bem agendadinho, né? Nada? Ninguém tem dúvida, todo mundo sabe fazer? Então tá bom. O que eu quero fazer com vocês agora? Diga, Bruna. É só a questão ali de como fazer o vídeo que eu não consegui entender muito bem. Fiquei meio perdida. Tá, em qual aspecto, assim, só para eu entender também, assim, tu diz na gravada de... Como gravar a plataforma, se tem que ter PowerPoint, ou se é só um auxílio para apresentação, ou se não precisa, pode ser só a pessoa falando, ou se precisa ter algum recurso. Tá, aí eu acho que a gente pode dividir essa tua dúvida em duas partes, né? A primeira é a gente pensar o que se é mais eficiente na hora de fazer uma elaboração de um material para divulgar informações, né? Só o áudio, só um material gráfico, né? Eu vou te passar a minha percepção pessoal, não significa que eu esteja falando o que é o certo. Eu acredito que tu atinge um público maior ou passa uma mensagem melhor se você tem os elementos gráficos bem elaborados, né? Se você tem uma dicção ali de fala, você falando, um áudio eficiente para passar essa mensagem. Então, a soma desses dois fatores já é muito maior do que tu usar só um deles, né? Mas o que eu sempre digo é assim, o que eu gosto de falar que vocês terem essa liberdade de fazer como vocês acharem melhor, justamente para não ficar algo fechado. E por que eu falo que eu vou dividir isso em duas partes? Porque agora a gente vai definir quais são os critérios de avaliação dessa nossa avaliação. E aí eu acho que pode ficar bem claro aqui o que todos pensam ser importante. E aí não fica só o que eu penso, entendeu? Então, tipo, ó, eu acho que criatividade é importante, eu acho que a elaboração, a estrutura da elaboração é importante, eu acho que aparecer no vídeo é importante. Então, são questões que a gente vai definir agora coletivamente para montar a nossa avaliação. E aí os critérios ficam bem claros e todo mundo vai fazer com base nesses critérios, né? Eu acho que é importante isso também. O que eu gostaria de ver da Bruna, né? Se a Bruna for fazer sozinha, eu gostaria de ver a Bruna com material gráfico, porque daí ela vai ter que elaborar um material gráfico, ela aparecendo também, falando, né, fazendo um roteirinho ali, olha, eu vou falar, eu vou escrever sobre o tema, porque eu acho que tu desenvolve muito mais habilidades fazendo desse formato, tá? Minha percepção. Deixa eu abrir aqui, pessoal, a planilha de vocês e a gente vai falando sobre isso. E, professor, uma única pergunta com Diga. relação a, por exemplo, avaliação. Nós vamos avaliar os nossos colegas, os vídeos dos nossos colegas, no caso, como nós fizemos no trabalho de áudio anterior, né, comentando a respeito.
A gente vai usar, por exemplo, eu faço um trabalho com outro colega, né? Aí eu vou fazer este comentário, vou fazer esta avaliação a respeito, né, dos vídeos. Eu vou utilizar, digamos, o YouTube, lá o comentário do YouTube, para fazer a minha avaliação, no caso, ou eu vou usar uma outra plataforma, digamos que mais discreta, para fazer determinado comentário, para avaliar? Ótima pergunta, Lô. Não, tá? Aquele lá, na verdade, era só um teste para ver como é que saíam, né, as questões ali relacionadas a avaliações de colegas, tá? Eu ainda não vi de todos, eu tenho muita gente que entrou depois, vocês sabem, né, a turma de vocês, teve gente entrando 2 semanas atrás, então tem muita gente fazendo as atividades, não as avaliações, as atividades em atraso, tá? Veja, nesse caso em específico, como é uma avaliação, com as turmas menores, o que eu faço? Eu mando um código para cada aluno fica com o código, e aí a gente tem uma planilha lá, e a planilha, cada aba, cada um faz as suas avaliações com aquele código, ou seja, nenhum colega sabe quem está avaliando. Por que isso? Porque a ideia da avaliação é construir, não destruir, né? E alguém pode ficar magoado, às vezes, com uma avaliação, então a gente não vai ser feito dessa forma. Eu só vou buscar uma outra ferramenta com vocês, porque é muita gente. Então, se tiver lá, sei lá, 25 pessoas que fizeram, tem que ficar passando um código para cada um, eu vou pegar uma ferramenta digital ali, daí eu mando o link e cada um faz uma avaliação anônima com base nesses critérios que a gente vai criar agora, tá? Então, qual que vai ser a nota, né? Vai ser a média do que vocês avaliarem, mais a minha avaliação também, tá? Então, vai ter a minha avaliação e vai ter a avaliação dos pares. O que vocês vão tirar de conclusão daí que eu já posso antecipar, tá? Que normalmente, via de regra, a gente tem uma base de avaliação, e vocês são uma turma maiores, vai ficar claro isso, muito parecidas, tá? As pessoas tendem, por mais que seja algo qualitativo, a avaliarem da mesma forma. Às vezes a escala não é a mesma, mas a avaliação é bem parecida, né? Do que as pessoas entendem como um material mais qualificado, menos qualificado. E aí isso vai ficar claro para vocês também. Vocês vão ver, né? Que não é só a avaliação de um indivíduo do professor sobre o teu trabalho, foram 18, 20 pessoas que tiveram uma percepção bem parecida. Eu acho que a gente tem que, né, aprender a lidar com isso, é um processo de avaliação. Todo mundo passa por isso, né? Vocês passam por isso no trabalho, nós passamos todo final de semestre, vocês vão avaliar os professores, e a gente tem que saber lidar com isso, tá? A ideia não é expor, tá? Então não vai ser feito isso, tá, Lô? Tá esclarecido, não? Sim, professor. Obrigado. Então tá. Gente, então assim, ó, vamos fazer um brainstormzinho aqui agora. Eu não sei, deixa eu ver o que está aberto aqui. Eu quero ouvir de vocês, vão colocando ali no chat o que vocês consideram critérios para a gente fazer uma avaliação, tá? Coloquem os critérios ali, eu vou jogando aqui na planilha para a gente ter uma base, depois a gente faz o que a gente entender que pode ir juntando para a gente fazer alguns critérios base aí. Vamos lá, quero ver o que vocês pensam que pode ser, ou que são critérios que podem ser utilizados numa avaliação. Eu acho, pela minha parte, assim, não sei porque se eu tenho uma facilidade com as câmeras, ou, né? Mas eu gostaria de ver todo mundo aparecendo. Até para conhecer, porque tem um monte de gente que eu ainda não vi. Tá, e como que tu chamaria isso, Lucas? Só pra gente ir colocando aqui. Eu não vou interferir agora, tá? O que vocês colocarem, eu vou colocando, o que vocês falarem, eu vou colocando, depois a gente conversa. Como eu chamaria? Como é que é o nome desse teu critério? Aparição em vídeo? Sei lá, não sei. Vamos lá, gente, quem mais? Tá, peraí, vamos lá. Conteúdo. Alguém colocou dicção ali, né? Referencial teórico, criatividade. Pô, alguém vai editando para mim aí, por favor. Aparição em vídeo, conteúdo, dicção, referencial teórico, criatividade. O que mais? Escrita. Escrita? Uhum. Parou aí. Vamos lá, gente, é a oportunidade, né? Nós estamos em 20 aqui, vamos criar a nossa própria ferramenta de avaliação. A Tainara colocou entonação ali.
apresentação, mas aqui no sentido de clareza, né? Eu acho uma coisa mais objetiva, né? Primeiro eu não vou, depois eu questiono vocês, cada um deles ali, tá? Como que vocês veem a mensuração disso, como que vocês conseguem transformar isso em pontos, tá? Mas no primeiro momento, vamos falar aqui o que vier aí pra gente ir tentando criar, né? Criar critérios. Aparição em vídeo, conteúdo, a dicção, referencial teórico, a criatividade, escrita, a entonação, a apresentação, no caso, a clareza da apresentação. Vamos lá, os demais aí, Ana Clara, Andressa, todo mundo aí. Recursos utilizados, professor? Os recursos. Macho. Acho que fazer o conteúdo entendido. Compreensão do conteúdo? Compreensão do conteúdo, pode ser. Isso é interessante, né, gente? Porque eu posso fazer uma coisa muito bem feita, mas se a pessoa não entender, né? Isso acontece, a gente tem totalmente essa dificuldade, né? Professores, nós temos todo momento passando por isso. Caroline colocou áudio. Professor, acho que vão ter algumas coisas das quais a gente está nomeando de nomes diferentes que vão significar a mesma coisa. Por exemplo, isso que a Bruna falou agora, a apresentação e clareza também tem a ver com isso, né? Ótimo, é bem isso aí mesmo, tá? Essa questão do brainstorming é isso, tá? Todo mundo joga tudo que pensa, pra gente não tirar a criatividade, o que vem na cabeça de todo mundo, a gente joga, depois a gente vai fazer essas análises que são as coisas que estão bem parecidas ali, que a gente pode transformar em um critério só, né? Objetividade no assunto, a Júlia colocou. Tempo. Bom, Tainara, isso aqui eu não tinha pensado, tá? Respeite ao tempo, né? Não necessariamente precisa religiosamente ficar entre 8 e 10 minutos, né? Se tiver 10 minutos e 30, ninguém acha que vai ser malvadão aí para descontar da pessoa. Mas os alunos tendem a ser mais rigorosos do que a gente. Mas, pô, 30 minutos não dá, né? Entre 8 e 10, gravar 30 minutos não dá. Né? Então, acho que um tempo proposto também é uma coisa que tem validade. Quem mais? Aparição em vídeo, conteúdo, dicção, referencial teórico, criatividade, escrita, entonação, apresentação, clareza, né? A gente tem aparição em vídeo, aí tem que ver se essa apresentação quer dizer a parte visual, os recursos utilizados, a compreensão do conteúdo, áudio, objetividade no assunto e tempo proposto. Mais nada? Se a pessoa também se mantém fiel à proposta, tipo, se não ocorre uma fuga do tema também. Boa. Então, aqui, fuga do tema. Depois a gente... É isso. Deixa eu ver quantos tem. 3, 6, 9, 12, 14. Tá? E aí, mais alguém? Pensou em mais alguma coisa? Até 19h50 aí. 19h50 a gente vai para a segunda parte. Ver se alguém aqui, a Emílio, Felipe, Flávia, Francine, Slaine, Paloma, Tainara. A Tainara falou aqui, né? Nada? Olha só, pessoal, Ô, Lucas, só confirma para mim, tá aberta a planilha aí, né? Oi, tá sim, professor. Então tá, gente, olha só. Agora a gente tem que pensar em duas coisas. O único ponto que eu preciso delimitar aqui para vocês, e não é uma coisa que eu quero delimitar, porque é a regra e a gente tem regras a seguir, é o quê? A gente precisa transformar essa avaliação qualitativa em quantitativa. E a nossa avaliação quantitativa, ela vai de 0 a 10. Então, independente do que a gente faça, esses critérios precisam chegar em 10 pontos, certo?
porque a gente tem uma nota que vai de 0 a 10, então, independente do que vocês façam aqui, do que vocês decidam, tem que ficar em 0 a 10. Aí tem várias coisas que vocês podem pensar. Se a gente tem muitos critérios, a gente acaba sendo, às vezes, muito amplos na compreensão através de critérios que são muito parecidos. Se a gente não tiver nenhum critério ou só um critério, a gente corre o erro também de acabar abarcando tudo ou deixando coisas de fora que a gente poderia fazer uma classificação. Para além disso, a gente pode pensar no peso desse critério, né? O que isso significa? Que além de eu definir um critério para algo que eu faça, eu posso dizer se esse critério tem o mesmo grau de importância que os outros critérios. Vou dar um exemplo. Será que a fuga do tema deve ter o mesmo peso, a mesma importância do que a criatividade? Só chutando, tá? 2 que eu peguei aqui. Só para vocês pensarem dessa forma. E aí eu mostro para vocês, que eu não quero mostrar as notas aqui, tá? O foco é outra coisa. Que na avaliação, na primeira avaliação, eu usei 4 critérios: abordagem gráfica, informações contidas no material, facilidade de compreensão e entendimento, e a totalidade do informativo. E eu distribuí de forma igualitária. Tá? Então, eu fiz isso, era um material mais simples, era uma outra abordagem. 4 critérios que, no total, totalizavam 10 pontos. Nesse caso de vocês, a gente está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? 14 critérios para valer 10 pontos, já de início, cada um tem que valer menos que 1. A gente já acaba mais complicando do que facilitando, né? Então, a ideia, talvez, ali que a Dari passou é da gente verificar o que pode ser posto junto aqui. E aí, o que vocês acham? O que dá para fazer aqui? O tema que eu e a Dauri propomos, né? Não, esquece. O tema que eu e ela Ai, professor, me perdi, desculpa. Não, O tema que a gente propôs é muito parecido, então dá de juntar, né? E qual que é? Que eu já não lembro. Eu acho que é objetividade e clareza, professor. Tá, então aqui, objetividade no assunto. Não, compreensão do conteúdo e sim, também. apresentação e clareza. Tá. Sim. É que eu falei mais de uma coisa também. Então, aqui, a gente... Gente, agora sim, ó, pra gente, como se fosse uma assembleia de uma empresa e uma reunião coletiva, tá? A gente faz por voto contrário. Então, quem não for concordando com as alterações, só levanta a mão ou escreve ali no chat, tá? Que a gente facilita daí a resolução dos problemas aqui. E não tem problema discordar, tá? Hoje de tarde, a gente foi montar, e os alunos que eu já conheço mais tempo, meu Deus, a gente ficou debatendo até chegar num ponto aqui. Diga, Paloma. O dicção e entonação ali não entraria quase no mesmo? Dava para juntar? Eu também acredito que a gente vai poder chegar num ponto que a gente vai estar falando de áudio, né, e coisas que a gente vai estar falando de vídeo. Então, ó, dicção e entonação da voz com dicção na fala, eu acho que a gente está sendo muito específico, né? Porque aí, como é que a gente vai analisar a dicção? Aí eu pergunto para vocês, quem aqui é especialista em dicção para a gente analisar algo tão específico, né? Mas essa é a ideia, tá? A ideia é da gente ir pensando. Então, ó, dicção, entonação, a Paloma acha que pode pôr junto. Alguém contrário? Eu acho que dicção e entonação nem precisaria estar, porque é uma coisa muito... Como o professor disse, quem é que vai conseguir avaliar isso? Eu, por exemplo, se eu fico nervosa, o professor viu aqui, eu já me atrapalho toda, e mesmo cortando... Eu concordo. Atravessa questões emocionais, né? Sabe o que eu acho maravilhoso disso, gente? É que não sou eu que estou propondo, tá? Não tem como ficar, tipo, 10 minutos sem fazer um erro, sabe? Tipo, isso eu ia falar, professor. A voz, sabe? Não tem como. Por exemplo, eu gosto de conversar, né? Mas dependendo da apresentação, às vezes a gente... E olha que eu já palestrei tanto, já falei tanto, mas às vezes a gente tá nervosa e isso vai fazer com que a gente sofra alterações biológicas, tipo, por exemplo, na questão da fala, né? Então...
Eu acho engraçado porque eu também, né? Eu vou ver meus vídeos no YouTube, eu tenho um ódio assim, eu vejo, meu Deus, como é que eu falei esse absurdo, né? Não tem como voltar atrás mais, né? Ou quando gagueja, ou quando erra, enfim. Mas tá, então vamos lá, vamos por partes aqui. Então, primeiro a gente tem o dicção e entonação aqui, que foi junto, né? Que foi, eu vou tirar aqui porque todo mundo concordou em juntar, depois a gente faz essa segunda parte. E a gente tem a apresentação junto com compreensão de conteúdo que eles foram propostos em dois aqui, tá? Agora, a votação é que dicção e entonação não devem nem entrar, ou deve ser posto, sei lá, num maior, num amplo, né? Alguém levantou a mão aí, pode falar. Ô, professor, é que eu acho ali que a apresentação e clareza / compreensão de conteúdo não deveria estar junto. Porque, por exemplo, compreensão do conteúdo, a pessoa vai avaliar se aquela pessoa que está apresentando realmente sabe e entende do que está falando, certo? Ótimo. Não, e essa é a minha visão, né? A parte que fala de apresentação clareza, ela tá muito mais afim de objetividade. Daria para juntar apresentação clareza com objetividade do que compreensão do conteúdo. É o que eu tinha falado no começo, né? Quando a Bruna também deu a fala dela, né? Quando eu coloquei ali no chat, professor, eu coloquei tudo junto, mas assim, com vírgulas, pontos, né? Não que eles teriam que estar necessariamente juntos, né? Inclusos ali. Ah, tá, é apresentação e clareza separado, isso? Não, junta a apresentação e parênteses clareza, junta com objetividade. A apresentação, quando uma pessoa é clara, ela já é objetivo. Clareza e objetividade é quase que sinônimos. Tá. A única ressalva aqui é só no sentido de que a apresentação pode ser entendido como apresentação do material gráfico, tá? Aí a gente pode deixar entendido que quando a gente fala de material gráfico, a gente está falando de recursos utilizados, então, entendeu? Dá para a gente fazer essa movimentação. Vocês vejam que é uma coisa bem simples, mas que, como gera interpretações diferentes, normalmente vira problema isso aqui. Vocês estão entendendo de apresentação como um todo, e que objetividade no assunto pode entrar dentro de compreensão ou de apresentação, que eu já fugi agora aqui também. De clareza, de apresentação, clareza. Tá. Clareza com relação à objetividade, professor. Tá, deixa eu fazer aqui de novo aqui, ó. Vou fazer assim. E aí aqui, ó, em vez de ser compreensão nessa segunda proposta, a gente tira a compreensão aqui e coloca objetividade, isso? Isso. Assim? Então, a gente tem um modelo assim e a gente tem um modelo assim. Isso? Mas vamos lá, vamos continuando. Depois a gente volta nessas opções. O que mais vocês acham aqui que dá para colocar junto? Alguém colocou escrita, tá, gente? Os recursos utilizados não poderia estar junto ali com áudio? Escrita e tudo mais, né? Sim. Eu vou falar como a opção pedagógica, tá? Em opção pedagógica, quando a gente fala em recursos utilizados, a gente está pensando em recursos didáticos. E aí é todo aquele material que tu utiliza para produzir alguma coisa. Aí pode ser tanto áudio, vídeo, material gráfico, tá? Ou as ferramentas utilizadas, por exemplo, celular, computador, tudo que é utilizado de recurso para você produzir alguma coisa. Aí, se vocês querem definir que recursos utilizados ele é específico para áudio, aí a gente pode colocar recursos utilizados / áudio, também dá, tá? Mas vejam que talvez a gente não está facilitando, a gente está puxando todos os tópicos, não está eliminando, e ainda continua uma coisa grande, ó, né? Então, eu não sei. O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Por exemplo, se vocês colocarem tempo proposto e fuga do tema junto, a gente entende que tempo proposto e fuga do tema são coisas totalmente diversas. Mas se eu coloquei dentro de um critério só, na hora de fazer a avaliação, eu vou me justificar lá, entendeu? Tanto tempo proposto como fuga do tema atingiram a expectativa do avaliador, sei lá, só dando um exemplo, né? E dá a nota total. É claro que quanto melhor feito, elaborado isso aqui, mais fácil fica, né? Então, tem que pensar nesses pontos também. O que eu vejo? Criatividade é algo muito singular, né? Eu acho que criatividade dá para deixar. Mas se eu quiser, né, colocar com alguma coisa, eu vou colocando em verde o que a gente pode ir definindo, tá? Porque a criatividade é algo muito singular. O que eu vejo que as outras turmas fazem, só para dar como exemplo, eles colocam uma pontuação menor em criatividade, e eu sempre brinco com isso, né? Vocês não valorizam ser criativo e tal, e a maioria das turmas colocam como um peso menor, mas normalmente tem criatividade no meio, tá?
Ó, aparição em vídeo, né? Aparição em vídeo fica sozinho? É um critério que vocês acham importante? Eu vou adorar isso aqui ficar, tá? Não vou mentir. Mas aí já se torna uma coisa obrigatória, né? Sim. Não, aí que tá. Se alguém não pode ou não quer, mas aí entra naquilo que eu falei lá do material gráfico, né? Se a pessoa não tem condições, não tem câmera, não tem... Aí, pô, a gente pode levar isso em consideração, né? Diga, Maria. Se a pessoa Maria levantou a mão aí. aparecer... Não, professor, é que eu ia falar a mesma coisa que a colega falou, que se for colocar aparição em vídeo, e quem for fazer o infográfico, fazer de outra forma, não ia ter muito sentido, entendeu? Tá, Então, não, é assim, aquilo... na minha opinião, assim, se ficasse 4 tópicos só, eu acho, mas que fosse bem objetivo, seria melhor, porque não seria muita coisa, e a gente ia fazer algo certinho naquele objetivo de avaliação, entendeu? Ô, Maria, eu concordo contigo, né? Eu acho que 4 critérios para fazer uma avaliação de um vídeo é o suficiente, e normalmente é o que eu faço, né? Mas aqui eu estou deixando livre para vocês decidirem. Sobre a questão do vídeo também tem esse ponto, né? Eu não posso ficar obrigando ninguém aqui a aparecer, né? Todo mundo também é adulto e eu jamais ia fazer isso. O que eu penso que eu gostaria que todo mundo ensaiasse, aprendesse, enfim, mas aí tem gente que não tem câmera, tem gente que não quer, sempre essas coisas que tem. Então, se vocês podem... Agora, tem um outro ponto também, que vocês estão pensando aqui, né? Então, aparição de vídeo, metade acha importante, então tem que ter, aí a gente coloca um peso bem menor para ele, sei lá, 0,1, só para valorizar aquela pessoa que fez esse a mais, né? Então, até como uma forma de incentivo. Então, tem isso também que pode ser pensado. Tá? A decisão é de vocês aqui, eu estou deixando livre. Bruna. Ali em áudio, em que sentido que seria? Eu acho que deve ser ruídos, essas coisas, sabe? Assim, na minha percepção, é uma coisa que não seria muito legal ter, porque às vezes eu tenho uma qualidade de áudio muito melhor no meu notebook que o celular que outra pessoa não tem. Então ficaria meio desigual, né? Ótimo. Tanto que lá na avaliação eu coloquei isso, né, gente? Se a pessoa não tem as ferramentas, eu não vou focar nas ferramentas, tá? Então, o que importa é que a qualidade também do aprendizado, né, professor? E às vezes, não necessariamente alguém que vai estar, por exemplo, com um áudio melhor do que a gente, ou com uma imagem, nem se apresentando por imagem, vai trazer um conteúdo que às vezes o outro vai conseguir passar com exemplos, né, num folheto, numa lousa, entendeu? Sim, eu concordo, né? Tá ali porque vocês pediram, mas se for a maioria quiser tirar, a gente tira e acha que áudio não vale, né? O que eu sempre peço assim, que eu vejo que às vezes a pessoa grava uma vez só, nem se dá o trabalho de olhar o que fez, envia e nem ela escutou, e aí ela não presta atenção que não tem volume nenhum, tá bem baixinho. E mesmo que eu edite lá e tente colocar numa qualidade melhor, eu não consigo. Então, tem essas duas questões, né? Só estou fazendo um contraponto. A pessoa não tem as melhores ferramentas, então ela não consegue ter o material. Tem ruído, tem cachorro em casa, tem vizinho, barulho, né? Isso aí acontece também. Mas tem também a questão do áudio, de que a pessoa tem um áudio ruim porque ela também não se deu ao trabalho de nem escutar o que ela gravou, tá? Então, tem 2 pontos. Que nem a Caroline falou, né? Às vezes a pessoa não tem, né, esse ambiente e tal. Eu entendo isso, tá? Vocês têm que definir, gente. Eu só tô colocando os contrapontos aqui. Vamos, senão a gente vai demorar muito. Vamos lá. Vamos fazer um por um, daí a gente vai tirando, votando, para senão a gente demora muito. Aparição em vídeo aqui. Tira, o que faz? Vamos lá. Eu acho que deixa e dá uma pontuação. Coloca um peso menor. Uhum. Tá, eu vou deixar como 0,1, e aí depois a gente faz a votação, e aí 0,1 de 1 a 10 é bem pouco, né, gente? Então é só um up, assim, só para ver. Conteúdo, né? Conteúdo aqui, ó, eu vi que tem outras questões aqui de conteúdo. Olha só, tem conteúdo e compreensão de conteúdo, né? Eu acho que conteúdo e compreensão de conteúdo pode ficar junto, não sei. Pode ser a qualidade do conteúdo. Ou juntar os dois, a qualidade do conteúdo apresentado, né? Assim, compreensão do conteúdo eu coloquei mais no sentido, assim, de eu saber o que eu tô falando e a pessoa entender do que eu tô falando. Tá. Então, aqui, ó, qualidade do conteúdo apresentado. Eu vou colocar isso aqui como base, tá? E depois a gente vê. Eu quis dizer no sentido da pessoa entender, ela compreender mesmo, né? Qualidade do conteúdo apresentado.
Quem que falou agora? Foi a Tainara, não? Quem que falou por último agora? Fui eu, professora Bruna. Ô, Bruna, eu acho que o que a gente pode definir, então, que qualidade do conteúdo apresentado é tanto de quem apresenta e tanto de quem recebe a informação, certo? Então, a gente pode avaliar isso. Foi bem apresentado e eu entendi bem, ele vale como qualidade de conteúdo apresentado, entendeu? Para você que está avaliando, então, para você que está avaliando, se você entendeu bem aquilo, significa que teve qualidade de conteúdo para você, entende? Sim. Então, foi a compreensão do teu conteúdo, a qualidade do conteúdo que foi apresentado, você compreendeu bem. Então, aqui a gente pode fazer assim, ó, qualidade / compreensão. E aí vale para os dois lados, né? Tanto da forma como a pessoa elabora, como da forma que você entende. Por quê? Porque tem gente que entende melhor por áudio, tem gente que entende melhor por vídeo, tem gente que entende... Dicção e entonação, tira? Eu acho que tira. Eu acho que tira. Acho que tira também. Marcos, o Marcos só quer falar aqui. Eu ia falar em relação ao conteúdo, professor, que nos recursos utilizados também, ele meio que entraria como recurso de apresentação e faz parte do conteúdo, desde o material que você usa. Acho que não precisaria ter recursos utilizados e conteúdo na mesma avaliação, porque talvez um material bem utilizado, e não em questão de quantidade, mas sim de qualidade, material, em questão de qualidade, afetaria a avaliação. E no caso de recurso, poderia trocar por recurso bem utilizado. Tá, vou deixar aqui, e daí quando chegar aqui a gente analisa, tá? Também acho bem, bem válido. Então, dicção e entonação tira, todo mundo, maioria, né? Ninguém se manifestou ao contrário. Pode tirar. Isso aqui foi muito maquiavélico de vocês, né? Vamos lá. Tá, aqui, gente, referencial teórico. Isso aqui me preocupa porque, assim, o referencial teórico já está dado, e aí é aquela questão, você vai estar como avaliador, né? Não é para pensar na avaliação de como você faz, e sim de como você vai avaliar os demais. Tu vai ter essa percepção de analisar se o referencial teórico como um todo ali foi bem utilizado, não sei, tá? Só colocando sobre perspectiva, sempre o do contra, né? Então, acho que dá para pensar aqui se isso também não entra em algum tipo de qualidade, né? Eu acho que na qualidade, professor, ali entra, né, dessa questão da compreensão e tudo mais, porque também se foi de uma fonte segura, a pessoa também, né, investiu o tempo ali, ela vai também conseguir transmitir para a gente de um jeito claro. E outra coisa, todos esses tópicos que vão ser falados, antes a gente já fez a leitura prévia dele, né? Então, se tiver alguma coisa ali que ficar, assim, com dificuldade de compreensão, ou que a gente achar que está fora da temática do que a gente já viu previamente no livro de Hidalberto Avenato, né, a gente vai saber. Eu acho que pode tirar. Eu tinha falado mais nesse sentido do referencial teórico antes de chegar nessa questão ali da qualidade do conteúdo. Ótimo. Eu também, a minha preocupação aqui foi que, às vezes, na hora que vocês pensaram ali no começo, vocês pensaram em colocar critérios pensando na hora que vocês estão elaborando o vídeo, né? Então, mas tem que pular para a parte que vocês vão avaliar só. Então, eu acho que dá para tirar também. Não sei se alguém quer deixar. Se manifestem aí. Se ninguém falar nada, a gente tira também. Eu acho que pode tirar. Tá. Porque referencial teórico eu acho que fica essa fala ali do que a Dali falou também, tá? Criatividade deixa, né? Eu acho que criatividade a gente deve sempre valorizar também. É uma coisa que pode colocar menos... Ah, professor, eu vou fazer o formato tradicional. Vou fazer um material gráfico e vou falar e vou aparecer na tela, né? Eu não vou estar sendo muito diferente, mas eu vou fazer algo bem feito da mesma forma. Então, às vezes, dentro da imagem tem algo legal, traz uma curiosidade diferente, dá algum exemplo. Então, a criatividade também a gente pode pensar depois num peso, né? Aqui, escrita, gente. Esse aqui eu tenho dificuldades também de entender o que pode ser proposto aqui. Eu fiquei na dúvida também. Quem falou esse? Eu não lembro. Fiquei na dúvida, não sei. Porque escrita, para mim, também é aquele ponto que eu falei. Como se fala, quando se faz o roteiro, né? Quando você pensa em fazer um vídeo, você pensa o que você vai fazer, talvez a escrita... Ou a pessoa está dizendo dos erros de português, tá? Eu acho que também é uma proposta aqui, interessante. Que pode acho que é dos erros de português. Porque, gente, no material gráfico lá, tem umas coisas assim que, pô, a pessoa nem vai olhar o nome do autor, né? Então, acho que é uma coisa que faz com que a gente se atente, tá vendo? Acho que aqui induz a qualidade também.
Então, dá para deixar separado e ter uma pontuação menor, dá para não deixar, aí com vocês, tá? Esse eu não vou me manifestar. O que vocês acham? Ei. Que também deu. Deixa o tiro, vamos lá. Aí eu queria falar para tirar, mas Acho que por mim também era para tirar. Eu acho que tira, porque fica lá na qualidade também, conteúdo. Então tá, então vocês têm que me prometer que lá na qualidade e compreensão do conteúdo, se tiver algo escrito em chinês ou um C cedilha depois de um E, vocês vão colocar nas observações que a escrita está errada, né? Yes. Então tá bom. Aí tá, daí a gente chegou nesse ponto, né, da apresentação e objetividade do assunto, então aqui eu posso tirar essa primeira parte, certo? Que a gente colocou ali, depois a gente pode comprimir mais um pouco. Aí a gente tem recursos bem utilizados aqui, né? Aqui foi a proposta do Marcos, era colocar isso, era interpretar isso aonde, Marcos? Acho que foi na qualidade, professor. Tá, então retirar ele, né? Retirar ele. Retirar ele e deixar, porque fica meio redundante. Tá. Todo mundo concorda? Sim, professor, pode tirar. Áudio. Áudio fica confuso também, né? Teve bastante manifestação contrária aqui, né? Tu não sabe se é o ruído, se é a pessoa ficando nervosa, eu acho que dá para tirar. Tá, e aí qualquer coisa vai ali para os outros requisitos, né? Objetividade no assunto também tira porque tá junto com a apresentação, clareza, né? Isso. Veja, eu acho que aqui a gente tem... Diga, fala. Eu acho que o tempo, essa questão do tempo, ela varia muito, né? Porque tu pode ir de 8 a 10. Claro, o pessoal sabe que não, tipo, se chegar a 10:25, o senhor não vai descontar a nota, né? Porque... Não sou eu, são vocês. Não, sim, mas o senhor também vai dar sua nota. Tu vai ver como descontam, tu vai ver como descontam, tu vai ver como são bem piores do que eu. Vão olhar cada coisinha assim e vão colocar lá, ó. Mas é aquela questão do tempo. Às vezes a gente, tipo, fica tão nervoso que o tempo passa e a gente nem percebe. Sabe? Não, assim, ó, Ô, Lucas, eu concordo contigo, mas, por exemplo, né, vocês vão ter a matéria de empreendedorismo, ou vocês vão fazer parte de um curso de inovação, e vocês vão ter que apresentar um pitch, né? E lá tá dito que o pitch é 5 minutos. Aí você chega lá e faz uma apresentação de 10 e fala, eu tava nervoso, então por isso, e você vai... Não, eu não digo nessa questão, né? Pra passar 5 minutos. Então, talvez, assim, eu nunca tinha pensado em tempo proposto, eu achei uma ideia boa, a gente pode colocar um peso pequeno também. Sabe aquelas ginastas, quando passam do tempo e é descontado um pouquinho, assim? Eu acho que só para ficar bem claro, aí se alguém for contra, a gente tira, tá? Só tô falando a minha ideia, porque para justamente não ter aquela pessoa que vai fazer 20, porque tem, tá? Porque tem, por isso que eu tô dizendo, porque eu sei que tem. Vai fazer 20, 25, vai estar lendo lá alguma coisa e vai gravar 25 minutos. Então, acho que é uma coisa que pode ficar, ou vocês, na hora que avaliarem qualidade também ali, ou apresentação aqui, ó, né? A gente pode incluir dentro de apresentação também, tá? Vocês que sabem. Ou tirar. Falem, vocês decidam aí. Flávia. Com relação a esse tempo, se fizer o tempo menor do que 8, né? Também poderia estar colocando nesse critério? Se essa for a definição, né? Eu coloquei de 8 a 10 porque eu acho que para pegar um subtópico tão grande sobre administração, com todos esses requisitos ali que podem ser apresentados, faz tranquilamente em 8 minutos, né? Essa que é a ideia. Porque a ideia é que daí vocês façam um roteiro, vocês pensem, olha, o que eu posso falar em 8 minutos, né? É mais nesse sentido. Porque o certo mesmo era não ter tempo nenhum, né? E cada um fazer, mas é só para a gente não ter aquela pessoa que vai 30 segundos falar e vai deixar de fazer. Então, se a gente definir que vale tanto para quem fez muito menos e para quem fez muito mais, fica definido que tempo tá ali dentro de um limite de tolerância, fez em 2 minutos, também desconta. Fez em 12 minutos, desconta. Foi nesse sentido mesmo, Flávia? Sim, faz esse sentido. É porque, assim, ó, eu sou uma pessoa que sou muito objetiva, sabe? Tenho trabalhado nisso, às vezes eu acabo essa objetividade sendo muito, assim, sabe? Então, eu tento, às vezes, tem que refazer para aumentar nesse sentido, né? E a questão dos temas, né? Eu bem por cima, assim,
A preocupação é se pode ter algum tema que tenha mais conteúdo do que outro, né? Essa questão, né? De que às vezes algum tema se consiga, né, trabalhar mais e outros não. E aí eu acho que não seria, não seria bacana, né? Só nesse sentido mesmo. Eu vejo assim, ó, por exemplo, quem pegou a obra de Fayol, poxa, são 100 anos de obra de Fayol. Quem pegou a obra de teoria clássica vai pegar 100 anos, né? Então, claro que vai ter mais tema do que quem pegou o RT, quem pegou a Organização Racional do Trabalho. Mas todos os tópicos que estão ali, eu acredito que todos eles ali têm quase 100 anos de vida, então você vai conseguir, dentro de 8 minutos, encaixar, não vai ser menos, mesmo que seja bem objetivo, tá? Não vai faltar. Até porque pode pegar um caso de sucesso, pode falar sobre como isso pode ser colocado na perspectiva da saúde, então tá bem livre, assim, então eu acho que essa não precisa ser uma preocupação tua, acho que todos ali vai faltar. Quem estudou, quem leu todos os capítulos lá, e eu acho que vocês não vão ter problema com isso. Se alguém tiver, conversa comigo, mas eu acho bem difícil, tá? Porque tem muita coisa. O livro do Kevin Natso ali, ele é uma introdução, então ele só coloca uns subtópicos, bem pouca coisa, né? Mas se vocês pesquisando também vão achar mais, tá? Vídeos no YouTube, texto, artigo, texto jornalístico, enfim. Olô, acho que levantou a mão, né? Eu levantei, professor, mas foi praticamente o que ela colocou no final do áudio dela agora, quando ela fala da questão assim de cada tema, né? Mas o senhor já falou a respeito. Eu falaria que o tempo ele é uma questão relativa para cada tópico, né? Para cada assunto, porque cada pessoa ela vai, digamos que, fazer o seu script, né? Ele vai formar o seu tópico e vai fazer o seu vídeo. Então, ele é muito relativo. Cada pessoa ela tem uma maneira de trabalhar essa questão de tempo, né? Então, pode ser importante, pode ser retirado também, mas ao mesmo tempo pode ser importante, né? Essa questão. E eu acho assim que como nós estamos participando da aula e nós temos digamos que um PDF explicativo que fala de 8 e 10 minutos, o senhor fala que existe, né, pessoas que podem passar, que podem chegar a 20 minutos, mas eu acho que se a pessoa está prestando atenção, se a pessoa ela está querendo ser objetiva, né, que a gente vê questão assim de objetividade, então ela não vai fugir do tempo, essa é a minha opinião, né, mas é bem nessa linha de raciocínio que a colega colocou no final. Não, tranquilo, tá? Se vocês quiserem, a gente tira aqui. Eu coloco Lô e a Flávia, eu coloco por experiências passadas, né? Como eu falei para vocês, se eu pudesse não colocar nada, eu não colocava, mas eu tenho que pôr, porque justamente as pessoas não seguem o modelo, ou porque não prestam atenção, ou porque se empolgam, ou porque não resumem, enfim. Então, acaba acontecendo isso, tá? Então, é uma forma de limitar. Mas a gente pode tirar, e também, por mim, eu acho que, como tu disse, tá lá, entre 8 e 10, a pessoa sabe que tem que fazer, né? Aí teve gente que colocou que acha interessante deixar, Lucas. Pois é, essa questão eu ia perguntar, tipo, digamos eu e a Gabi, que a gente vai fazer junto. O tempo vai ser 8 a 10? Não, aí soma, né? Se são dois fazendo uma coisa só, soma daí. Porque vocês vão fazer um bate-papo. O mesmo tema, né? Gente, assim, olha só, vou dar um exemplo. Por ser o mesmo tema. A obra de Marx, né? A obra de Marx, e ela tem, só o Capital tem mais de 1.200 páginas. Aí eu falo para vocês assim, façam um resumo da obra de Marx em 5 páginas. Aí alguém vai me dizer assim, mas eu tenho uma outra abordagem, em meia página eu faço. Não, você não faz, não consegue. O que eu estou querendo dizer é que os tópicos que vocês estão pegando, eles têm mais de 100 anos. Então, vocês vão conseguir achar o que fazer dentro de 8 minutos, tá? Essa é a ideia, se a preocupação for para menos. Se a preocupação for para mais, aí vocês vão ter que usar o poder de sintetização de vocês, de fazer um roteiro, e de vocês escolherem o que vocês acham que é mais importante para falar. Tá? Sim. Não, eu não digo na questão de, tipo, 8 minutos vai ser pouco, sabe? Só que, tipo, eu queria saber, tipo, a gente não vai ficar também falando 20 minutos, sabe? Se a gente conseguir, como vai ser um bate-papo dos dois falando sobre o mesmo tema, e digamos que a gente faça, tipo, um jogando pergunta pro outro e tentando responder, a gente não precisa ficar 20 minutos fazendo isso. Não, mas sabe? daí 8 dá 16, né? Faz a parte gráfica e tá bom. Né? E vai pensando Então, no que não precisa fazer 20 daí, né? Tá bem. Tá. Deixa eu ver, que eu queria, agora eu esqueci gente, uma coisa que acontece às vezes, que vocês têm que tomar cuidado, é quando vocês colocam músicas, áudios, tá? O teu acho que deu certo, né, Lucas?
mas às vezes colocam áudios ou vídeos dentro da apresentação. E aí o YouTube vai lá e corta, tá? Daí ele trava o vídeo lá porque tem direitos autorais, alguma coisa assim. Então, quem for usar vídeo, áudio, alguma coisa de fora que fica legal, fica bem legal, só tem que cuidar para ver se não está pegando algo que tenha proteção de direitos autorais, tá? Daí, se vocês colocarem, aí eu não consigo subir o vídeo, ou ele fica restrito lá e fica com um problema. E aí, ou tem que cortar fora a parte da pessoa, ou ele fica com o vídeo restrito lá, tá? Então, cuidem nisso também. Por exemplo, eu quero colocar um videozinho dentro. Aí tem que ver se aquele videozinho está liberado para ser publicado, porque senão vai ser cortado ali, vai dizer para cortar o vídeo da pessoa, tá? Então, isso também tem que cuidar na hora de fazer a apresentação. E aí, tiramos? O que fazemos? Faz aí, vamos lá, vamos finalizar isso aqui. Vamos lá, gente, estou por vocês. A maioria... Eu acho que o tempo tira e todo mundo está bem ciente que ele vai até Eu 10. concordo com tirar. Tá, duas já, quem mais? Eu vi que tem... A Caroline achou que Pode acha... tirar também, professor, por mim Eu também. concordo com tirar. Tá, já deu 5 para tirar agora, a maioria agora quer tirar, Eu tá? também concordo para tirar. Então tá bom, tiramos, tá? E aí Tira. vocês sabem que tem essa questão. Beleza. Para finalizar a fuga do tema, tá? Se o critério adotado, se a mesma lógica foi a do anterior, vocês sabem que tem que falar sobre o tema, então eu também acho que esse aqui não precisaria. Eu também acho que não. É bem inútil, na real. É bem de base com o que foi pensado em cima, né? Eu acho que se for algo bem certinho, fuga do tema, pensem nisso se vocês estivessem elaborando critérios para uma prova de concurso, né, gente? Tem que ser algo mais específico. Teria que deixar tempo, teria que deixar a fuga do tema, né? Porque é algo muito específico que cada décimo lá pode alterar a ordem das coisas. Mas para o nosso caso, que a gente está tentando ser mais objetivo, fuga do tema eu acho que entra na mesma coisa que tempo. É algo que vocês já sabem e pode depois ser avaliado aqui por cima. Alguém quer deixar? Não? Então tá. Fechou? A gente tem 4 também, né? E aí, pessoal, agora a gente tem a aparição em vídeo, a qualidade e compreensão do conteúdo apresentado, a criatividade e a apresentação, clareza e objetividade no assunto. Tem 5 tópicos? 4. 4? Como regra, se a gente fosse fazer pesos bem distribuídos, seria 2,5 para cada um. Agora a gente tem que entender o que vocês acham que, se esses 4 tópicos têm o mesmo grau de importância ou não, e quanto de peso a gente leva para cada um deles. Eu penso que o mais importante seja a qualidade mesmo ali, professor. Qualidade e compreensão do conteúdo. Eu acho que talvez isso deveria ter 23 pontos. Tá, então se eu colocar 3 aqui, eu tenho que colocar 2 em outro lugar, né? Só para dar um exemplo. Eu vou colocar aqui em cima só para vocês terem uma noção. Bota 2 no vídeo, então, para aparecer. Aí a gente tem 2, 3, 2,5, 2,5, tá? Eu acho assim, ó, como teve bastante gente que falou que a aparição de vídeo não dá, eu acho que a aparição de vídeo pode ser muito menos, tá? Porque se foi um critério que incomodou algumas pessoas aí, a gente pode ser mais justo aqui nessa questão. Coloca na criatividade, então, professor, que eu acho que a criatividade é uma coisa importante que a gente precisa ter. Eu concordo na criatividade também, professor. Professor, eu já acho que a criatividade devia ter um peso menor e aumentar ali a apresentação, porque, como a gente falou aqui, a criatividade também é subjetivo. O que é criativo para mim não é criativo para você. Sabe assim, um exemplo? Pois é. É muito difícil de mensurar a criatividade, né? Só que aí nós vamos estar julgando o vídeo do colega, né? Então, eu acho que o meu foco de linha de raciocínio pode ser diferente do teu, mas aí o peso da minha avaliação que vai cair nisso, entende? Então, eu também sigo a linha de raciocínio das colegas que a criatividade ela pode ter uma pontuação maior. Tá, por enquanto tá assim, tá? Vamos focar então para a gente poder fechar. Aparição de vídeo, o que vocês acham? Teve gente aqui que se manifestou que não vai aparecer, ou porque não tem a ferramenta, ou não gosta, enfim. E a gente está dando um peso de 20% da nota nisso. A gente pode diminuir aqui? Eu gostei do ponto, assim, querendo ou não, eu vou aparecer no vídeo, sabe? E eu acho que tem que ter um peso bom para isso, porque, poxa, tu vai aparecer no vídeo, tu vai botar tua cara a tapa. Claro, tem pessoas que não gostam, eu entendo isso, só que, né, a gente também tem que valorizar quem vai querer e vai aparecer, sabe? Coloquem ali no chat, pessoal. Então, pra gente, já que tem, ó, a Galmélia colocou meio, vamos lá, vamos fazer uma definição coletiva, né? É assim nas empresas, ou pelo menos nas empresas públicas, as nossas reuniões do IFES, que são assim, levam 18 horas pra gente tentar encaixar o que cada um pensa. Eu acredito que 1 seria o mínimo, professor. Acho que
Eu acredito que 1 seria o mínimo, sabe? Muita gente... Eu também acho que 1 seria o mínimo. Meio ponto é muito injusto, eu acho, com quem vai aparecer. Pois é, então tira então ninguém aparece no vídeo, aí é mais Lucas, fácil. não, aqui é um coletivo, só porque não está sendo decidido o que tu quer. Tu não Não, pode revoltar, sim. calma, respira. Não, eu tô calmo. Foi o que eles falaram. Tipo, também não dá pra botar lá embaixo, tipo, 0,5, sabe? Tá, vamos ver o que a maioria isso que eu tô quer, tá? falando. Só pra gente ver. Eu tô Então aqui, ó, Galmélia e Flávia tem meio, daí a Natália tem 1. A Natália colocou 15, eu não sei se ela quis falar 1,5, 1. Tem meio, o Lucas colocou 1, aí um colocou 1,5, meio. Era 1,5, professor. A maioria é 1, tá? Marcos, diga. Acho que na questão de aparecer na câmera, tem a parte do recurso também. Então, não tem como você tirar nota de alguém que não vai ter recurso para poder aparecer na câmera. Afinal, você vai estar colocando um julgamento que ela não pode ser avaliada. Então, Ótimo. esse é o complicado de colocar na câmera. Eu vou propor de uma outra forma, Marcos, ver se tu concorda. A gente vai fazer o seguinte, tá? Assim, vocês concordam ou não? Deixa um ponto, é 10% da avaliação, tá? E as pessoas que não têm câmera me mandam um e-mail informando que não tem, e aí depois na nota final, lá na média, eu não considero isso. Tá? Eu acho que é justo, porque a pessoa não tem, e aí, claro, não tem como ela, né, ser julgada por uma coisa que ela não tem, e a gente não pode exigir isso, a gente não pode criar um critério de uma coisa que a pessoa não tem, tá? Então, acho que fica... E 1 foi o que a maioria decidiu. Então, é 1 para quem tem e não quer usar, e aí tudo bem, é 10% da nota, né? Ou... Vocês estão definindo isso, tá? Eu só estou colocando aqui. Wellington, diga. O que podia ser feito é colocar, não no vídeo, mas é a criatividade. Eu acho em si. A diversidade que foi utilizado, recursos, né? Mas isso não só a imagem que vai aparecer ali. O Wellington colocou uma proposta que eu acho interessante, tá? Porque o quê? Olha só, vocês não estão avaliando, pessoal. Então, se aparecer no vídeo virou um tópico tão desconexo do que a gente está definindo, a gente pode entender que isso pode ficar dentro de criatividade, eu acho que é uma boa ideia, e aí quem for avaliar, porque são avaliações individuais, aí você vai colocar, porque vocês vão colocar a nota que vocês quiserem de qualquer jeito, então vai ser a avaliação de vocês. Então vocês podem colocar, a pessoa não quis aparecer, ela não colocou áudio, ela só colocou um material gráfico. Então dentro de criatividade eu vou dar menos nota para ela, também é uma opção. Já que foi uma coisa que ficou tão desconexa, assim, com tantas manifestações contrárias, tá? Eu acho que pode ser, então. Né, porque, olha só, aí, eu tenho nota 3 ali, né? A pessoa não apareceu e não falou, né? Em criatividade aqui tá 2,5, né? A pessoa não apareceu e não falou. Aí, nas minhas observações lá, eu vou dizer, olha, eu não dei 3, não dei 2,5, não dei 3 pontos para ela, porque ela só colocou um vídeo da internet que ela copiou e colou, né? Dando um exemplo aqui, né? Oi, Emily, não é esse o nosso debate, né? A gente tá criando critérios avaliativos, né? Então, a ideia é justamente entender o que cada situação de cada um aqui, né? Se a pessoa não pode, então não coloca, né? Aí me manda um e-mail avisando lá que não tem condições. Lembrando que a maioria já fez isso, né? No primeiro dia de aula eu pergunto lá quem tem condições, mas quem não tem, a gente não vai prejudicar por causa disso. Professor, Diga, Dauri. uma pergunta. É assim, eu, por exemplo, quando eu vou gravar vídeo, se eu for aparecer quando eu vou, né, eu também gosto de mesclar nessa questão da criatividade. Por exemplo, às vezes começa o vídeo, eu faço isso muito na aulinha de inglês que eu tô aprendendo, né? Quando a gente vai gravar, por exemplo, foi para gravar uma receita de bolo, uma coisa que parecia simples, mas era em inglês, né? Aí, assim, eu comecei me apresentando, falando o que eu ia fazer, apresentei os ingredientes, por exemplo, até dando uma ideia já aqui, né? E aí, no decorrer da gravação, por exemplo, fazendo, né, ali, aquele processo, aquele bolo, que era uma coisa simples, assim, na prática, mas não na fala, aí eu filmei as ações, porque, por exemplo, gravei sozinha, então eu não tinha como me filmar ao mesmo tempo. Então, aí que tá, essa é a questão, né? Vocês criaram um critério bem objetivo, aparecer na imagem, ele é um critério bem objetivo, tá? Que aí tu acaba te limitando a tua própria margem de atuação, é um critério criado para vocês. Então, o Lucas já criou um subcritério do critério, que é não aparecer a todo momento. O que eu quero que vocês entendam aqui não é a questão do vídeo, é a questão de como é complexo a gente montar uma coisa que fica de entendimento para todos. Sim. Então, talvez a proposta seja essa, né? Se isso ficou muito objetivo e a gente tem pessoas que não vão fazer e tem pessoas que não podem fazer,
Será que a gente vai buscar um resultado coletivo? Né? Acho que essa que é a ideia, de pensar de como avaliar igual para todo mundo. A gente está falando em tentar avaliar mais parecido para todo mundo. Poderia, então, colocar lá naquele tópico mesmo, professor, então, que o menino Wellington, que foi que falou? Tá, tirar aqui, no caso... Pelo menos é a minha opinião, aí falta ver o do restante, né? Porque é uma democracia, né? A gente está decidindo em conjunto, então... Sim. Então, seria o quê aqui? 3, daí 4, e tira 0 aqui, né? Tira esse aparição em vídeo, que incomodou bastante gente. E aí fica aqui, a gente tem que mudar para fechar 10, né? Ô, professor, Oi. mas não necessariamente na aparição de vídeo ter que aparecer você, mas pelo menos se você vai desenhar ou você vai explicar, não sei como que cada pessoa vai fazer, né? É critério de cada um. Mas pelo menos se não vai aparecer o seu rosto, pelo menos alguma parte do seu corpo, falando algum movimento, que aí já conta como aparição do vídeo. Mas eu Não acho necessariamente que você tem que ficar 24 horas, né? É que a exposição é que tem pessoas que não têm a câmera, sabe? Acho que é nesse sentido, por sim. isso que essa é a ideia, de não avaliar especificamente isso, né? Mas aí entra aquela proposta que eu fiz. A gente tem dois caminhos aqui. A proposta que eu fiz de as pessoas que não têm avisar que não tem e a gente mantém 10% ali, ou a gente joga esse dentro de um outro critério que daí abrange todo mundo e fica mais fácil para vocês avaliarem, né? Não sei. Maria? Assim, professor, quando eu falei assim nessa questão de aparição no vídeo, não ter o mesmo peso para os outros que vão fazer infográfico, mas era por causa assim da liberdade que o senhor disse que a gente teria, entendeu, em fazer o trabalho. Ótimo. Usar a criatividade que quisesse, entende? Não é assim uma questão de que a pessoa assim não quer aparecer no vídeo, mas se de repente ela não tem a condição, aí ela decide fazer no tipo infográfico ou eu esqueci agora o nome. Então ela não ia ficar justo, entendeu? Ia ficar uma coisa assim muito limitada, assim, ela seria obrigada a aparecer no vídeo, entendeu? Foi nessa questão. Não, eu te entendo, e tem isso também, né? Tem essa interpretação então, também. Assim, tem a interpretação então essa liberdade que o senhor disse assim, que vocês têm a liberdade de fazer da forma que vocês acharem melhor, então não existiria, o senhor me compreendeu? Ela fica restrita por causa que eu dou uma objetividade que é aparecer no vídeo. Ótimo, eu concordo, eu acho isso também. Por isso que a proposta do Wellington, para mim, na minha percepção, pareceu bem interessante disso entrar dentro de criatividade, porque aí vai ter gente que vai fazer hands-on ali, né? Vai aparecer só as mãos, aí entra porque a Gabriele falou, enfim, vocês podem... O que é aqui, ó, vocês podem depois fazer esse pré-julgamento dentro do tópico de vocês, né? Porque vocês vão colocar um peso e se cada um vai justificar lá por que colocou, por que não colocou. E aí, gente, vamos finalizar. E aí, como é que fica? Tira a aparição de vídeo, coloca uma pontuação maior, a gente tem que fechar 10 aqui. Tira, professor. Maioria, coloca lá no chat, gente. Tira, quem acha que é para tirar, coloca aí, tira e a gente... Professor, o Wallace mandou avisar que a internet dele tá bem ruim e ele caiu da aula. Ah, tá, beleza. Tá bem? Obrigado. Tá, o Marcos falou tira, quem mais? Na verdade, a proposta que eu fiz era, eu tô colocando tira, alguém não quer que tire e se manifeste, né? Então, acho que a maioria... Tá, beleza, então acho que fica assim. Agora, vamos finalizar, então. A gente tem 10, a gente tem que distribuir 10 pontos, né? A gente tem qualidade e compreensão do conteúdo apresentado, apresentação, clareza, objetividade no assunto e criatividade. Como é que é essa distribuição de pesos? Tem que ou acrescentar um ponto e dar prioridade para um. Eu daria mais um ponto para criatividade. Ou a gente pode colocar 3,33 para os 3 e ficar igual, ou a gente pode fazer uma distribuição maior ainda. Qualidade ficar 5, 6, o resto ficar 1 ou 2, vocês que sabem. Por enquanto tá assim, ó, esse é o cenário. Alguém se manifesta com outra posição, daí eu já coloco aqui do lado. Não? Fechou? Então tá, gente, tá assim, ó. Qualidade e compreensão do conteúdo apresentado, 3 pontos. Criatividade, 4 pontos. Apresentação, clareza e objetividade no assunto, 3 pontos. E aí, quando vocês forem avaliar, vocês vão ter um campo lá escrito observações, que aí vocês vão dizer por que deram 3, por que deram 2, 2,5, 1, 0, e aí vocês vão justificar essa avaliação de vocês. Gente,
O que eu gosto de fazer isso, tá? Isso gera uma discussão, gera contraditório, a gente não chega no consenso, mas a Dauri falou uma questão que é bem importante, que é a participação democrática nos processos decisórios. Isso aqui é uma simulação mínima, né? Mas é assim que funciona. Quem for aí como aluno fazer parte do Conselho Superior do IFSC, fazer parte de algum fórum, fazer parte de alguma liderança, participar de alguma comissão, sabe que pelo menos na iniciativa pública as reuniões são assim, tem uma pessoa que conduz, né, acaba ela também influenciando um pouco, mas a ideia é que todo mundo participe e normalmente ninguém sai 100% satisfeito, né, porque as decisões são coletivas, e simular isso eu acho interessante do que só ficar impondo, né, alguma coisa. Os critérios estão aí e vão ser adotados conforme a escolha nossa, né, foi uma construção coletiva, com acertos e erros, foi o que a gente definiu ali. Então tá qualidade de compreensão, 3, 4 e 3. Beleza, só para finalizar, pessoal, eu vou alterar lá o PDF, tá? Só vou colocar ali, só trocar o científico por clássico, o resto vai ficar igual. Já faço isso agora, já altero lá, já mando uma mensagem para vocês dizendo que alterei. E qualquer outra dúvida, gente, mandem mensagem. Eu já falei isso aqui, vou repetir 1000 vezes. Quem não está participando, tem dificuldade, não sabe, manda um e-mail, agenda um horário extra, eu anoto um horário, ensino a fazer. Só não faz quem não quer. Tá? Porque eu tenho tempo disponível para ajudar vocês a explicar de novo, marcar um horário, qual for outro horário, enfim, essas questões aí. Beleza? Gostei de hoje, tá, gente? Gostei porque vocês vão aprendendo como a gente pode resolver as questões aí, mesmo que a gente não saia 100% satisfeito.